daqui a pouco eu vou chamar meu pai, minha irmã para estarem aqui. O pastor Edilson me deu uma missão também, não só de pregar. Ele soube do testemunho do meu pai e ele falou: olha, eu quero que você vá pregar, mas eu quero que você conte também um pouquinho do testemunho do seu pai. Então a minha missão aqui é uma missão dupla: pregar a palavra, mas contar aqui um pouco do testemunho. Então quero convidar aqui meu pai, senhor Josué Soares dos Santos. Vem cá. Já está ajeitando a chuteira. Foi jogador de futebol até os 78 anos de idade. Só parou de jogar futebol porque o Covid chegou. E o Covid foi o Covid que aposentou ele, né? Que até os 78 anos de idade ele jogava 3 futebol, pastor Edilson. Um na quarta-feira, um no sábado à noite e um no domingo de manhã. 3 futebol ele jogava. E eu brigava com ele: pai, quando é que o senhor vai se aposentar? Quando é que... eu falava assim: ó, o Zico já parou, Maradona já parou, Pelé já parou e o senhor não parou, né? Então, contando que ele jogou futebol dos 15 até os 78, eu creio que ele fez mais gol do que o Pelé. Não tenho dúvida, fez mais gol do que o Pelé, mais de 1.500 gols ele fez, né? Então, só o Covid que parou ele mesmo, né? Vou chamar minha irmã aqui, Josélia. Vem cá para me ajudar nesse testemunho. E minha mãe, fique de pé aí, mamãe. Dona Helena Carvalho dos Santos. Fique de pé, minha mamãe. Essa é minha mamãe, né? Paraibana, de João Pessoa. Ele também paraibano, de João Pessoa. Vieram para cá na década de 60, né? Naqueles sonhos de uma vida melhor no Rio de Janeiro. Né? E eu estava até falando com o pastor Edilson, dá até para fazer uma série do Netflix da história do meu pai e da minha mãe, né? De tantas coisas que eles já passaram, né? E graças a Deus, Deus tem sustentado até aqui, né? Eu vou começar contando o testemunho do meu pai. Tem aí as imagens? Tem. Então, vamos deixar essa aí primeiro. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, 19 e 20, né? O ano da Covid. Creio que muitos irmãos aqui devem ter sofrido de uma maneira menor ou maior com esse drama da Covid. Primeiro ano da Covid passou, né? Aquele ano que todo mundo ficou isolado, todo mundo dentro das suas próprias casas. Segundo ano foi um ano bem apertado também, e foi em dezembro de 2020, não é isso? Dezembro de 2020, que a nossa saga começou, né? Já estava quase perto das vacinas chegarem, vamos assim dizer, aquela expectativa das vacinas chegarem, mas em dezembro de 2020, né, meus pais moram ali na Vila São Luís, em Duque de Caxias, né, no terreno dos meus pais mora 3 irmãos meus no mesmo terreno, né? Eu moro fora, moro em outro lugar, ela também mora em outro lugar, somos 12 irmãos que moram fora desse terreno. Eu já morei nesse terreno 18 anos, né? 18 anos depois eu saí e agora eu moro em outro lugar. Então, em dezembro de 2020, veio uma ligação para mim: olha, meu pai e minha mãe pegaram o Covid. Né? Era a notícia que nenhum de nós gostávamos de ouvir, quando um parente nosso contraía Covid. Então, papai e mamãe estão com Covid. Mas a gente recebia essa notícia e tínhamos que ficar longe. Né? Não tinha ainda permissão de ir para perto, de poder acolher, ficávamos longe. Ó, papai e mamãe estão com Covid. Minha mãe ficou com Covid, 2 dias depois, perdeu um pouquinho do cheiro, mas 2 dias depois já estava se recuperando. Mas as notícias que chegavam era que meu pai não estava muito bem, estava piorando, né? Ó, papai está piorando, vamos ter que levar ele no médico. E levaram ali naquele hospital Moacir do Carmo, né? Levaram no Moacir do Carmo, naquela época em que 40 pessoas aguardavam um respirador para poder fazer um rodízio de respirador. Você ficava meia hora no respirador, depois você tinha que aguardar quase 38 pessoas passarem por aquele respirador para você tomar mais um pouquinho de meia hora, né? Então, foi para o Moacir do Carmo. Olha, só que ele não está melhorando. Não está melhorando. E aí eu falei até com a Denise: filha, eu vou ter que ir lá. Era aquela situação que a gente ficava isolado, mas eu falei: eu vou ter que ir lá.
Minha irmã também falou, vou ter que ir lá. Então fomos para lá, para esse terreno do meu pai ali, na Vila São Luís, e ficamos monitorando. Só que a situação dele estava complicando cada vez mais, complicando, complicando. E a doutora chamou a minha outra irmã que estava com ele no hospital, a irmã caçula, e falou assim, olha, tira o seu pai daqui, porque ele vai morrer aqui. Essas foram as palavras da doutora. Tira o seu pai daqui. Se tiver algum outro lugar, tira ele daqui, que ele vai morrer aqui. Não tem condições de fazer mais nada pelo seu pai. Né? Manda ele para casa. Aí nisso a minha irmã é enfermeira-chefe do hospital do INCA, trabalha lá há muitos anos. Né? E meu pai, há alguns anos atrás, ele teve um câncer de próstata. Né? Tratou no INCA, graças a Deus foi resolvido esse problema. E na época do Covid, o INCA abriu uma unidade para tratar os pacientes do INCA que contraíam Covid. Né? Então tinha uma unidade lá no INCA, né, que estava pronta para receber pacientes, né, que estavam em tratamento ou em remissão, que tinha uma matrícula no INCA. Né? Então foi nisso que a minha irmã Josélia falou assim, olha, vamos levar para lá. Né? Espera aí. Vem cá, fica em pé aqui. Trata lá. E aí eu levei, né, quando eu coloquei, meu esposo, somos enfermeiros, colocamos saturação 88%, né? E aí ia ser assim, quase que impossível que ele não fosse entubado. E aí eu levei para lá, chegou lá, ficou na oxigenação e conseguiu melhorar um pouco, melhorou, começou o antibiótico. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei no hospital de novo, porque eu não podia ficar com ele, porque eu não estava com Covid, e eles não estavam deixando. Quando eu cheguei lá, me deparei com ele já muita dificuldade respiratória, e minhas colegas chegaram e disseram, olha, eu acho que a gente vai ter que entubar ele. E aí entubou, né? Tentaram fazer PNI para ele, mas não conseguiram e teve que entubar. E nesse momento, irmãos, foi o pior dia da minha vida, né? Porque a gente já tem tristeza, apesar de ver uma outra pessoa sendo entubada, né? E já que sabia que quando entrasse no tubo, dificilmente sairia. E eu lembro aquele dia que ele foi entubado, ele olhou para mim com muita dificuldade e falou, filha, eu vou voltar e eu vou entrar na igreja com você e com a Sofia, que é a netinha que ele cuida com a minha mãe. E foi com isso que eu levei essa palavra. Eu falei, Senhor, ele falou que voltaria. E é nessa palavra que eu vou continuar tendo fé. Porque querendo Deus, quem impedirá? Né? Amém. E aí, então, foi aí que começou toda a saga de dificuldade. Né? Ele foi entubado e o quadro dele foi se agravando cada vez mais. Né? Mostra aí a primeira foto. Ele entrou no CTI e ele ficou assim. Né? E ainda teve situações de piora. Né? Ele ficou assim, entubado, precisando de oxigênio, fez traqueostomia, tem aqui a marca. Tem a marca da traqueostomia, tudo. Né? Foi entubado, pode passar outra foto também. E ficou assim. E chegou num momento, né, que, graças a Deus, ele foi para um hospital que tinha recursos. Né? E todos os medicamentos que se podiam aplicar nele para combater a Covid foi aplicado, os antibióticos mais fortes. Mas chegou num ponto em que os médicos disseram, não tem mais o que fazer. Minha irmã acabou se internando junto com ele no hospital, né, porque mesmo não podendo entrar, acabou que ela falou, eu vou entrar, vou ficar com meu pai. E acabou não sendo o dia de plantão dela, ela estava no hospital para poder cuidar do pai. Meu cunhado também, que é enfermeiro, praticamente se ficou internado, os três no hospital. E a gente... Vem cá. Ficou 74 dias no CTI. Com um pulmão incompatível com a vida, né? Porque os médicos chegavam, Josélia, eu não sei o que te falar. Teu pai está vivo, mas a gente tem um pulmão cheio de ar, não consigo ventilar ele.
Ele já teve todas as infecções oportunistas, todas as infecções, todas as bactérias que possam, ele teve, né, pelo uso da ventilação mecânica por longo período. E, assim, foi o momento que ele nos chamou, né? Ele chamou a gente. Fica aqui. E foi nesse momento que a gente não podia ir lá no hospital, mas o médico decidiu que queria desligar o aparelho do meu pai. O médico decidiu que queria desligar o aparelho, um senhor de 78 anos, com uma probabilidade de morrer muito alta e uma fila muito grande de jovens que poderiam ser tratados e um senhor assim não ocupando um lugar, né? Então o médico falou com ela dizendo: olha, nós queremos fazer isso. E ela já não suportando mais, porque ela ficou internada junto com ele, sentiu todo o peso, todo o sofrimento disso. Ela me ligou e disse: olha, irmão, nós precisamos conversar com o médico. E eu fui no hospital. Era uma época que ninguém podia entrar no hospital, mas eu fui no hospital para poder conversar com o médico e aproveitar, né, já que eu ia no hospital, ver ele, né? E eu me lembro aquele dia que eu entrei no CTI, né? Antes de conversar com o médico, eu queria ver ele. Fui lá no CTI para ver ele. Quem já entrou em CTI sabe como que é. É um cômodo grande. Quando você entra na porta, você consegue ver praticamente todos os leitos que há no CTI, né? E quando eu entrei na porta do CTI, eu olhei todos os leitos rapidamente e falei: meu pai não está aqui. Meu pai não está aqui. E a minha irmã foi dirigindo-se a um leito, eu falei: aquele não é o meu pai. O meu pai é dessa cor, é um moreno pardo. Ele estava da cor desse celular. É um medicamento que usa que queima a pele. Vai, vai chegar uma foto ali. Então, quando eu cheguei, eu falei: meu pai não está aqui. Quando eu cheguei perto dele, eu falei: esse não é meu pai. Só quando eu vi o rosto, eu falei: esse é meu pai. Primeira vez que eu fui. Aí depois fomos conversar com o médico. Essa conversa com o médico foi uma conversa tensa, porque ele queria desligar o aparelho. E ele começou dizendo para a gente, né, ele falou: olha, o pulmão do seu pai, ele é como uma esponja que não tem mais o efeito de contrair, expandir, né? Ele falou: seu pai, se o seu pai viver, ele vai ter quantidade de dias, não vai ter mais qualidade de dias. E eu estudei filosofia e acho que a pergunta que a argumentação que ele fez, eu rebati. Eu falei: doutor, o que é qualidade de vida para o senhor? Eu respondi a ele com uma pergunta: o que é qualidade de vida para o senhor? Ele falou: qualidade de vida é a pessoa poder andar, é poder falar, é poder fazer. Eu falei: doutor, se o meu pai sair desse hospital, for para casa, der um beijo na esposa, der um beijo nos filhos, dê um beijo nessa neta Sofia, que ele falou que ia voltar para o culto com ela, dê um beijo nessa neta, e morrer no dia seguinte, vai ser o dia mais feliz da vida do meu pai. Eu falei: o senhor não vai desligar esse aparelho. O senhor não tem a nossa autorização para desligar esse aparelho. O senhor pode desligar o aparelho por sua conta, mas não com a autorização da família. E aí ele escreveu lá no laudo, né, aquela frase dizendo assim: a filha enfermeira e o filho pastor não aceitam o quadro terminal, a finitude, não aceitam a finitude da vida do seu pai. Ele escreveu isso, está lá no laudo dele, escreveu isso. Então, depois dessa conversa, ainda se passaram alguns dias, e meu pai foi melhorando, né? Aí teve a ida dele, pode passar? Você entrar, né? Que a família pudesse entrar, né? Meu esposo tinha trabalhado na unidade intensiva, ele chegou para a médica e falou: Ione, será que a gente pode deixar a família ver que a gente... Meu marido achava também que ele não ia viver, né? E que a gente acreditava, né, irmão? Sempre. E aí ele falou assim, ela falou: então vamos arrumar tudo, que você sabe que a gente não pode deixar ninguém entrar.
E aí entrou minha mãe, meus irmãos, meu outro irmão pastor, ele. Nesse dia, irmãos, assim, tudo para a honra e glória do Senhor, porque esse homem é um milagre, né? Todo dia que eu chegava, abria o computador, olhava os exames dele, eu falava, Senhor, essa gasometria é compatível com a vida. Eu não tenho, de onde eu vou tirar? Eu tenho que tirar a fé, eu tenho que confiar em Ti. Porque olhando esse exame, eu sei como é que ele vai viver? Um pulmão que não contrai, que não ventila, uma oxigenação incompatível com a vida. Além disso, formou uma bolha de ar que a gente não sabia de onde, se era do Covid. Esse senhor teve todas as complicações. Eu só posso dizer, é o Senhor que trabalha. Glória a Deus. Então Deus começou a trazer luz. Meu pai saiu do CTI, começou a ter melhoras, ele estava numa situação de coma induzido, né? Ele estava em coma induzido para poder proteger a vida dele, né? Mas se tentaram algumas vezes que ele saísse desse coma, não se conseguiram, mas graças a Deus conseguiu um momento em que ele pôde abrir os olhos. E nisso que ele abriu os olhos, tinha quantos dias? 77. Então, meu pai ficou quase 80 dias em coma. Quase 3 meses em coma. Né? E quando ele acordou, para ele era como se fosse aquele dia 8 de dezembro, fosse aquele dia. Na verdade, não, já era quase final de fevereiro, início de março. Então, ele saiu do CTI, foi para a enfermaria e a gente, né, levou ele para a enfermaria, mas ainda era uma situação muito complicada. Ainda não se podia entrar no hospital. E aí se tornou uma fase até mais difícil, porque ele em coma, ele ficava quietinho. Mas acordado, imagine o que ele pedia todo dia. O que ele pedia todo dia? O que ele pedia todo dia, irmãos? Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. A minha irmã não aguentava ouvir todo dia ele dizendo, eu quero ir para casa. Nem um segundo ele conseguia ficar sem oxigênio. Se virasse, a saturação caía. E eu falava, meu Deus, 30 dias ele ficou na enfermaria. E aí o hospital não liberava ninguém, só a única que podia ficar era eu e meu esposo, porque ele tinha trabalhado lá. Foram 30 dias dentro lá e ele piorou. Eu fiquei na iminência de entubar ele, levar para o CTI de novo. Eu falei, Senhor, se ele entubar de novo, ele não sai mais. E foram 30 dias, assim, liberaram ele para casa. Eu falei, eu acho que eles liberaram, assim, para ele falecer junto com a família. Então, chegou nesse ponto, que foi o ponto em que o próprio hospital, creio que falou assim, olha, esse senhor não vai viver. Né? Ele está aqui, mas liberaram ele para ter uma alta. Mas meu pai foi para casa. Foi para casa numa ambulância do hospital. Foi numa ambulância do hospital. Foi com traqueostomia, foi com oxigênio 24 horas, precisava de oxigênio. O próprio hospital fez um acordo de mandar para ele esse oxigênio todos os dias, alimentando por uma sonda, usando fralda. Está aqui, vamos passar. Pode passar aí a foto. Pode passar mais algumas. Então, quando ele chegou em casa assim, precisando... 48 quilos, olha o rosto dele como estava. Volta aquela foto, olha o rosto dele como estava. O rosto dele, e aí estava começando a clarear o rosto dele. No CTI a pele estava mais queimada, ele usando fralda. Eu confesso aos irmãos, né, já falei isso com ela, que eu não tinha expectativa de que meu pai pudesse passar mais do que uma semana em casa, do jeito que ele chegou em casa. Eu tinha no meu coração, humanamente falando, a impressão de que nós trouxemos o nosso pai para casa para ele morrer perto da família. Essa era meu sentimento humano, de que do jeito que ele chegou, precisando de tudo isso, e a jornada que a gente tinha pela frente era uma jornada ainda muito
pesada, muito trabalhosa, eu não, pelo menos eu não entendia que aquilo talvez não pudesse acontecer, né? Ele teve Covid de novo em casa, né? A gente reuniu toda a família, né? E eu falei, irmãos, a gente vai precisar de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo. Eu vou pegar minha licença para ficar com ele férias, eu vou ficar 3 meses em casa e eu cuidei dele dia e noite, eu e meu esposo. E nós cuidamos dele. Então, ela, por trabalhar no Hospital Federal, conseguiu essa licença, e aí foi o que ela falou, pode passar. Chegou no... Pode passar também essa. Ele ficou assim, meu pai não conseguia andar. Quando a gente botava ele para tomar um banho de sol, era na cadeira de rodas, com sempre um cilindro de oxigênio perto dele, né? E estava com um pequenininho, né? Pode passar essa. Teve a fisioterapia, né? Começou a fazer fisioterapia. Que alegria foi, meus irmãos, quando meu pai conseguiu ficar de pé novamente. Me lembro desse dia que ele pegou na bancada da janela e ficou de pé, de novo, pela primeira vez, né? A fono, pode passar também. Né? Ele teve, irmãos, a gente começa a ver como que o corpo humano é. Talvez você não tenha ideia. Você engole uma saliva, não sei quantas salivas você engole por dia, sem saber que você está engolindo saliva. E para engolir uma saliva, há um movimento de músculos. Há um movimento de músculos para essa saliva entrar, que meu pai tinha perdido tudo isso, né? Ele teve que aprender a comer de novo, né? Porque como ficou 3 meses sem comer e tudo pela sonda, ele perdeu todo o movimento. E ele teve, como uma criança, aprender a comer. Como uma criança. Então, a fonoaudióloga entrou com esse trabalho dela, né? De começar a botar coisas no canudo. Né? Começou a botar coisa no canudo. Né? Fisioterapia. E fono, né? Aqui está a parte do canudo, aqui, botando para ele começar a voltar a beber e exercitar esses músculos novamente. Os primeiros frutos começaram a aparecer, né? Pode passar? Os primeiros frutos. Meu pai gosta muito de jogar dominó. Quem gosta de jogar dominó aí? Pode. Ele não gosta de levar gato, não. Pode marcar com ele que ele não gosta de levar gato, não. A coisa que ele fica mais revoltado é levar um gato. E quando ele leva um gato, ele quer jogar de novo, aí leva o segundo, fica mais revoltado, leva o terceiro, e aí o jogo do dominó vai até 5 horas jogando dominó, né? Primeira vez que ele voltou a jogar dominó com os netos, né? Então a gente foi registrando. Se a gente fosse trazer todas as fotos aqui, teríamos centenas de fotos de cada registro, né? Primeiro dominó. Uma outra coisa, pode passar, foi quando ele se livrou dessa cânula, né? Ele veio para casa com essa traqueostomia e um ferro aqui, né? Um ferro aqui. Imagine você ter um ferro na sua garganta, né? E não podia tirar isso de imediatamente, foi tirando aos poucos. Então, o dia que ele conseguiu tirar isso foi uma alegria, né? Porque isso abria a garganta para ele comer mais coisa, né? Então, e aí veio a próxima foto, né? Ele voltar a comer uma das coisas que ele mais gostava, pudim. Filha, faz um pudim para mim. Eu falei, vou fazer o pudim melhor da minha vida para você. Aí fizemos o pudim. E aí cada dia foi um avanço, né? Voltar a ter festa de novo, a gente poder fazer festa de novo em casa. A gente ficou sem poder fazer festa, sem poder celebrar com os netos, né? Bisnetos. Pode passar. Aí é o meu neto, né? Minha filha com meu neto, em que quando ele internou, meu neto tinha 3 meses. Quando ele voltou da internação, meu neto já estava com quase 6 para 7 meses. Eu me lembro desse dia que a gente tinha até muito cuidado, né, de quando ele voltou, para a gente não falar certas coisas que esses 3 meses que tinham passado e ele não tinha vivenciado isso. Mas uma das coisas, quando ele viu a minha filha botando uma foto celebrando os 6 meses do meu neto, né? E ele olhou para a foto e falou assim: Tiago não tem 6 meses, não. Tiago vai fazer 4. Porque na cabeça dele, ele tinha parado lá. Ele tinha parado lá em dezembro.
Então a gente foi trazendo as crianças, obviamente que tudo isso com muito cuidado, né? Porque ainda estava naquele período que não se podia ter contato, e quanto mais com ele, com todo o quadro que ele teve, a gente tinha mais cuidado ainda, mas ele não queria isso, ele queria que os netos estivessem perto, ele queria que os filhos estivessem perto. Não proíba ninguém de, eu quero ver, ficou tanto tempo sem ver os netos, eu quero ver meus netos novamente. E chegou no final daquele ano, no final do ano de 2021, né, que foi o ano seguinte, ele ficou internado em dezembro de 2020, saiu em março de 2021. Foi ainda um ano muito difícil, mas no final do ano, um ano depois, quando ele foi internado, ele faz aniversário dia 21 de dezembro. A gente não comemorou, naquele ano anterior, a gente não comemorou Natal direito, não comemoramos Ano Novo direito, não comemoramos as festas, né, que a gente fazia, mas no ano seguinte a gente falou, vamos comemorar. Passou entubado, então. E do ano seguinte, quando ele estava em casa, nós falamos, vamos celebrar, vamos fazer o aniversário dele. Fizemos esse aniversário aí uma das coisas que ele mais gosta, o Botafogo, né? Bolo do Botafogo, chuteira do Botafogo, tudo. Passamos o primeiro Natal, pode passar. Natal em família, essa é a família do meu pai, né? Meu pai e minha mãe, os 2 irmãos, eu e o pastor Josias, e as 3 irmãs, Josélia, Janete e a Jussara. Somos uma família de 7 irmãos. 7 ao todo, né, com eles. 5 irmãos, mas eles são 7. E de lá para cá nós só temos colhido esses frutos maravilhosos, né? Pai, fica de pé aí, pai. Levanta uma perna, pai. Levanta outra. Irmãos, está até dirigindo. Até dirige. Voltou a dirigir, voltou a fazer as coisas. E, irmãos, lá no hospital até hoje, meu pai é um milagre, né? Meus amigos médicos, enfermeiros, nutricionista, porque eles vivenciaram esse diagnóstico de finitude, de morte. E quando eu levei ele lá uma vez, até hoje querem que ele vai para congresso, os médicos pedem para eu mandar vídeo. O dia que mandei um vídeo lá para o grupo do CTI, ele abrindo um coco, ele, com a mãozinha dele, essa mão ficou um pouco por causa da questão do Covid, né? Que teve tipo um AVC, e aí ele ficou com essa mãozinha, já tinha um problema no dedo. Então, ele foi até hoje, tantos anos depois, olha, um milagre vivo, seu Josué, né? Ele está aí. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. E, irmãos, eu vivo a palavra de Deus, Isaías 43:13, que fala, querendo Deus, quem impedirá? Qualquer situação da sua vida, peça a Deus. A palavra final é do Senhor, não é do homem, é de Deus. E eu tive a oportunidade de falar para o médico que disse que ele era final. Eu falei, nunca, doutor, fale que é final, porque a última palavra que dá é Deus. Vão ouvir a voz dele, né? Muito obrigado a todos. Eu estou aqui com o maior prazer de ver vocês. Eu escutei muito, pode falar muito, né? Eu fico emocionado demais, né? Mas estou feliz com vocês todos, escutando minha palavra, entendeu? E vendo minha história, que vai ser uma grande para muita gente, né? Depois de 4 meses deitado lá, e estou aqui, né? Graças a Deus. Muito obrigado por todos. Muito obrigado, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Leva ele aqui. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos meditar então na palavra. Eu trouxe uma palavra também dentro dessa linha do testemunho, né, para que a gente possa ver o que Deus fez, ouvir o que Deus fez também na sua palavra, para que você saia daqui nesta noite crendo que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Deus que faz maravilhas, o Deus que opera, o Deus que realiza milagres. Quem sabe você está aqui nessa noite
uma situação também muito difícil, vivendo os seus dramas, mas nós temos um Deus que é todo-poderoso. Temos um Deus que está acima de toda e qualquer situação. Então, abra comigo, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. A palavra nesta noite tem como título: qual voz fala mais alto no teu coração? Qual é a voz que fala mais alto no teu coração? Isaías capítulo 7, eu estou abrindo em outro texto aqui. A partir do verso 1, vou estar lendo até o verso 7. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. Vai ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lhe, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, e nem tampouco acontecerá. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por trazer à memória as coisas maravilhosas que o Senhor fez na vida do nosso Pai, na nossa família, Senhor, e que isso possa servir de bênção para aqueles, Senhor, que estão aqui nesta noite e que precisam também, ó Deus, confiar, renovar a confiança no Senhor, renovar a esperança no Senhor, Pai, que esse testemunho tenha servido para isso, Senhor. Agora, Senhor, nos voltamos para a Tua palavra, Pai, que ela também, Senhor, possa trazer alento, direção, despertamento à Tua igreja aqui em Magé, Senhor, renovando cada coração dos Teus filhos e filhas. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é: qual é a voz que fala mais alto ao teu coração? Irmãos, muitos são os momentos em que somos levados a sentir medo. Medo de fazermos uma cirurgia delicada para ficarmos livres de um mal. Quem já entrou em um centro cirúrgico pelo menos uma vez aqui na vida? Quem já entrou, né? É algo sempre muito dramático quando temos que entrar em centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Medo de receber o resultado de um exame que possa detectar uma doença grave. Quantas são as pessoas que o médico faz ali um exame, desconfia de alguma coisa, manda fazer um outro exame mais detalhado que possa trazer ali um diagnóstico que de repente possa mudar. Medo com o boato que corre na empresa, de que a empresa não está muito boa, e que uma barca vai passar lá e vai demitir muitas pessoas. Eu me lembro, quando trabalhava na minha profissão, que isso às vezes acontecia na empresa. Olha, a empresa semana que vem vão demitir algumas pessoas. A gente ficava apreensivo. Aquela semana era uma semana de apreensão. Será que é a nossa vez? Irmãos, as possibilidades são muitas. Eu diria que não tem como viver uma vida sem experimentarmos a sensação de medo. Não tem.
Aqueles que dizem, eu não tenho medo de nada, eu acho isso estranho. Né? Ou estão mentindo, ou estão vivendo numa redoma imaginária que criaram para si mesmo. Porque a vida, né, ela cria situações de que podemos sentir medo. E o texto aqui descreve uma situação tensa que o rei, né, Acais viveu nos seus dias. Uma situação tensa que envolveu Jerusalém, que envolveu mais especificamente o rei Acais. Duas nações, dois povos se juntaram para pelejar contra ele e tomar de suas mãos o reino de Judá e passar a mão de uma outra pessoa. Eu não sei quantos irmãos aqui possam estar vivendo uma situação de medo nesses dias. Mas eu creio que, assim como Deus mandou o profeta Isaías ir falar com Acais, Deus nos traz aqui nesta noite para falar com os irmãos nesta noite. Para trazer renovo sobre a tua vida, para trazer renovo de fé ao teu coração. Eu creio que Deus nos traz, Deus usa os seus servos, pastores, pastor Edilson, aqueles que vieram aqui ao longo desse mês com essa finalidade. E o texto mostra que uma voz causou um pavor e desespero no coração de Judá e do rei de Judá. O profeta até usa uma expressão aqui interessante, né? Aqui no versículo 2, deu-se o aviso à casa de Davi. Esse aviso não se diz qual foi o nome, não se diz qual foi a pessoa, simplesmente diz assim, deu-se o aviso, se coloca até na voz passiva, né? Quando você não quer identificar o sujeito da frase, você coloca isso na voz passiva, né? Deu-se o aviso, alguém deu o aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. E diz aqui o profeta Isaías que ficou agitado o coração de Acais, ficou agitado o coração do seu povo, e Isaías usa até uma expressão interessante, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Essa expressão do profeta me faz lembrar uma que nós falamos nos nossos dias, né? Quando alguém está com medo. Talvez você já tenha falado isso, ou já tenha ouvido alguém falar, né? O fulano está com tanto medo que suas pernas tremeu mais do que vara verde, né? Então, talvez seja daí que vem a expressão, né? As pernas tremeram mais do que vara verde. Então, Isaías está usando aqui uma figura de imagem. Dizer que o coração do rei ficou tão agitado, que o coração do povo ficou tão agitado e tão cheio de medo que tremeram como árvores agitadas pelo vento. Certamente, meus irmãos, que há vozes que amedrontam. Há vozes usadas nos nossos dias que trazem medo. A voz do médico, quando diz assim, o seu caso é grave e não tem muito o que fazer. Né? Relembrando esse momento que a gente conversou com o médico lá, eu dei essa resposta, mas isso não significa que não houve algum medo no meu coração. De que meu pai pudesse, de fato, morrer. De que meu pai pudesse partir. Então, a voz do médico é uma voz que fala. A voz do chefe, quando diz assim, olha, você está demitido. Esse sentimento de perder o emprego bate na cabeça. O que vai ser a nossa vida daqui para frente, o que vai acontecer. Não sei quantos irmãos aqui já tiveram essa experiência. Eu tive uma única vez na minha vida e foi uma experiência horrível, horrível, horrível. Você com filho pequeno, perdeu o seu emprego. Eu voltei para casa do centro do Rio, eu nem me lembro como eu fiz a viagem de volta. Minha cabeça parecia ter 3 vezes o tamanho de tantas preocupações. Então, a voz do chefe, quando diz, você está demitido, até mesmo a nossa voz interior, irmãos, ela é uma voz que pode nos amedrontar. Aquela voz que fala, a nossa própria voz, falando conosco, às vezes dizendo assim, olha, isso que você está pensando vai dar errado, vai fracassar, você não vai conseguir. Até muitas vezes nós mesmos lutamos contra nós mesmos. A voz interior, ela vem para nos amedrontar. E estas vozes do medo, irmãos, e do pavor,
Eu digo que elas existem e elas continuarão existindo neste mundo até a consumação do século. No entanto, o grande problema é quando esta voz do medo prevalece e é a voz que fala mais alto em nossos corações. Então, meus irmãos, cuidado. A voz do medo, ela vai bater. A voz do medo, ela vai falar. Mas que não seja ela a voz que fale mais alto no nosso coração. Ainda bem, irmãos, que há uma outra voz que também fala conosco. Amém, igreja? Ainda bem que não é só a voz do medo. Há uma outra voz que fala mais alto e fala também no nosso coração. E esta voz é poderosa. E grande bem pode fazer àqueles que dispõem o coração para ouvir e obedecer esta voz. E esta voz chegou até Acais, pela boca do profeta. Versos 3 e 4 diz aqui: Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe. Foi Deus que mandou o profeta lá com uma missão: dizer algo para aquela pessoa, para dar um recado para aquele rei. Acais recebeu a voz do Senhor e Deus falou com ele por meio do profeta Isaías. Irmãos, nossos corações e nossos ouvidos devem sempre estar abertos para receber a voz de Deus. E que bom que você está aqui nesta noite. Você está aqui para receber a voz de Deus, para receber aquilo que Deus quer falar ao teu coração, aquilo que Deus quer trazer à sua vida. Deus usa seus servos, pastor Josenildo, pastor Edilson, os pastores que vieram aqui ao longo desse mês, Deus usa. E graças a Deus por isso. E a voz de Deus trazida pelo profeta Isaías, ela trouxe 4 ordens para aquele rei e trouxe uma certeza ao coração daquele rei. Irmãos, é maravilhoso quando nós entendemos o que Deus quer da nossa vida. E Deus chegou para Acais por meio do profeta e deu ali 4 ordens que estão descritas aqui no verso 4. Deus mandou o profeta ir até Acais para dizer algo. E qual foi o conteúdo deste algo? Está aqui no verso 4. O conteúdo foi esse. E diz-lhe 4 ordens: acautela-te, aquieta-te, não temas e nem se desanime. Você pode repetir comigo essas 4 ordens? Vamos lá. Repita comigo as 4 ordens: acautela-te, aquieta-te, não temas e nem se desanime. Foram as 4 ordens que o profeta foi para lá se encontrar com o rei com esta missão de trazer essas 4 ordens de Deus. A primeira delas: acautela-te. Irmãos, é muito comum, quando nós estamos com medo, tomarmos decisões que mais tarde poderá trazer consequências graves. O medo não é um bom terreno para tomarmos decisões. O medo não é um bom terreno para a gente tomar iniciativas. Por isso a primeira ordem foi: acautela-te. Movido pelo medo, há muitas pessoas que presumem algo, né? Às vezes movido por um medo, a pessoa presume que algo vai acontecer, faz daquela presunção uma verdade e às vezes até deixa de viver e de se relacionar. Por conta do medo. Isso acontece, por exemplo, na síndrome do pânico de muitas pessoas. Eu tive um primo que isso aconteceu com ele. Ele trabalhava na polícia, se não me engano, civil, não é isso? Civil, né? Era inspetor. E ele sofreu uma ameaça. A sua vida, você vai perder a sua vida. Ele sofreu uma ameaça. E a partir daquela ameaça, isso entrou no coração dele, se desenvolveu no coração dele a tal ponto que ele viveu uma severa síndrome do medo, ao ponto de não sair de casa. Então a ordem do Senhor por meio do profeta foi:
acautela-te. Então, quando o medo bate à nossa porta, nós temos que fazer sossegar o nosso coração e tomarmos essa atitude. A segunda atitude, além de acautelar, é aquieta-te. Devemos tentar nos acalmarmos e fazer o que o profeta disse a Acais, e que o salmista nos ensina. A gente canta, a gente lê isso tantas vezes, né? O salmista falando, né? Aquietai-vos e sabei o que, meus irmãos? Às vezes a gente está na igreja, lê o texto bíblico, ora o texto bíblico, ama o texto bíblico, mas o texto bíblico não é só para ser admirado, é para ser vivido. Aquietar e saber que o Senhor é Deus. Toda e qualquer situação, irmãos, que possa nos acontecer, está debaixo do domínio de Deus. Quem crê nisso? Toda e qualquer situação que possa nos acontecer está debaixo do domínio de Deus. Ele domina sobre tudo, inclusive sobre as hostes infernais. Até o inferno está debaixo do domínio de Deus. Até o inferno só age com a permissão de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Então, aquieta-te, acautela-te, aquieta-te. A terceira ordem foi: não temas. Nós precisamos lutar contra este medo que quer dominar a nossa vida, seja em muitas situações. Deus sabe que somos frágeis. Deus sabe que somos suscetíveis. E por isso é que encontramos tantas vezes, talvez você não tenha ideia, mas uma das frases que mais se repete na Bíblia, sabe qual é? É exatamente essa: não temas. Você vai encontrar não temas espalhado em toda a Bíblia. Desde Gênesis, passando pelos profetas, indo até Jesus. Quantas vezes Jesus fala às pessoas que ele encontrava: não temas, não temas, não temas. Né? E esse sentimento do medo, irmãos, né, que no testemunho do meu pai me fez lembrar. Quantas vezes eu acordava pela manhã e tinha medo, pastor Edilson, de ligar o celular. Eu ia ligar o celular com medo de estar lá uma mensagem da minha irmã, talvez dizendo assim: essa noite nosso pai morreu. Irmãos, eu tinha um medo de ligar o celular. Eu precisava vencer esse medo. Eu orava e via lá. Quando eu via que não tinha mensagem nenhuma, isso para mim já era um alívio. Né? Eu ficava ali. Quantas situações naquela época da Covid, não sei se você teve, eu tive pelo menos uns 3 episódios desses, de achar que tinha pegado Covid naquele dia. E ir deitar, dizer: acho que eu estou com Covid. Né? De ver, eu tive isso. Quem teve isso? Eu tive esse sentimento. Falei: meu Deus, peguei Covid. Né? Ficava apavorado. Né? O medo ali batendo a nossa porta. E é nessas horas que nós precisamos confiar nessa ordem de Deus. Não temas. Eu estou contigo, diz o Senhor. Eu te sustentarei. Porque quando deixamos o medo prosperar, irmãos, vem aquilo que a quarta ordem tenta evitar. Porque se você entrar no medo, qual é a consequência do medo? Vai trazer desânimo. Né? Vai desanimar. Porque se deixamos o medo prosperar, isso nos fará desanimar, perder a fé e deixarmos de buscar o Senhor. Quantas são as pessoas que tomaram este caminho na sua vida? Pessoas que desanimaram, pessoas que perderam a fé. Quantas são as pessoas que já sentaram aqui nesses bancos da igreja aqui de Magé, que caminharam junto com você e que hoje estão desanimados, que hoje estão mortos, que hoje estão no vale de ossos secos lá fora, esperando uma restauração de Deus na vida deles. Então, que não sejamos mais um a fazer parte desse vale de ossos secos. Deus nos diz nesta noite: não desanime, não tenha medo, não desanime. Deus quer que tomemos estas palavras no nosso coração. Você pode receber essas ordens de Deus na sua vida? Quem pode receber essas ordens? Então vamos repeti-las de novo, as 4 ordens. Quais são? Acautela-te, aquieta-te, não tenhas medo, não desanime. Por fim,
Deus faz uma declaração uma declaração maravilhosa ao coração de Acais. Ele declara que aquilo que a voz do medo estava anunciando não ia acontecer. No verso 7 diz assim: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Além dessa Bíblia aqui, a Ara, que é a Bíblia que eu uso também lá na igreja do Lote 15, eu tenho em casa outras Bíblias que eu uso para minha leitura devocional, para estudos. A Bíblia que eu uso para minha leitura devocional em casa é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. E nessa Nova Almeida Atualizada, esse verso 7, a frase vem um pouquinho diferente, mas vem... Quando eu li em casa, essa frase me impactou. A frase na NAA diz assim: isso que eles estão dizendo, que esses reis mandaram recado para você, Acais. A frase está dessa seguinte maneira: isso não tem nenhuma chance de acontecer. Quando eu li isso na minha casa, eu fiquei maravilhado. Deus mandando o recado para Acais, dizendo: Acais, todo esse movimento que está acontecendo, isso não tem nenhuma chance de acontecer. Era Deus acalmando o coração do rei Acais. Amém, igreja? A voz que sempre tem que prevalecer, irmãos, é a voz de Deus nos nossos corações. Deus usou os seus profetas para anunciar a sua voz no passado, e o livro de Hebreus abre exatamente dizendo isso. Deus, tendo falado muitas vezes por meio dos profetas, nos últimos dias decidiu falar por meio de quem, meus irmãos? Seu próprio Filho, Jesus. Né? E aqui, interessante que nesse próprio capítulo, pouco mais à frente, vem a promessa. Deus estava ali usando o profeta Isaías, mas Deus, nesse próprio capítulo, já faz uma promessa de que ele não mais usaria os seus profetas. Ele viria em carne e osso. Capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará de quê, meus irmãos? Emanuel. E todos nós sabemos aqui o que significa Emanuel. O que significa Emanuel, irmãos? O Deus conosco. Já não mais seria Deus falando por meio dos profetas, mas Deus habitando entre nós. Então Deus usou os seus profetas, mas ele decidiu enviar seu próprio filho para viver entre nós e falar aos nossos corações. Em diversas vezes, Jesus se colocou junto aos seus discípulos para mostrar que a voz que deveria prevalecer era a voz dele. Talvez você já tenha lido o Evangelho e já viu ali tantas coisas maravilhosas. Quando aquela pesca, Pedro volta da pesca, trabalhou a noite inteira, não pegou nada, já estava lavando as redes, e aí vem um e diz para Pedro assim: Pedro, volta ao mar. Pedro dizendo: mas Senhor, eu já trabalhei a noite inteira, volta ao mar, Pedro. Aí Pedro entende. E Pedro diz assim: Senhor, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. Pedro entendeu que a voz do Senhor deveria prevalecer na vida dele. Também podemos destacar a cura do servo do centurião. Quando esse homem vai até Jesus e pede, suplica que o seu empregado seja curado. E Jesus fala assim: olha, pode voltar, que ele foi curado. Eu gosto desse texto que, não sei como, mas o centurião gravou a hora. Ele olhou para o sol, ele fez alguma coisa, mas ele gravou a hora. E quando ele foi voltando para o caminho, alguém de lá da casa dele vem e diz: olha, o servo já está curado. Qual foi a primeira pergunta que ele faz? Que horas foi? Aí quando o servo fala a hora, ele testifica: foi exatamente a hora que Jesus deu a ordem de cura. A palavra do Senhor prevaleceu mais uma vez. Mas eu diria, irmãos, que a mais expressiva e a mais importante de todas as declarações
que Jesus fez, obviamente que essas são maravilhosas, mas a mais expressiva e a mais importante das declarações de Jesus foi essa, que ele disse que iria para a cruz, iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Ninguém acreditou nessa palavra, nem mesmo os discípulos. Quando ele morreu, todo mundo começou a tomar a sua própria vida. Mas daqui a pouco começa a notícia: ele ressuscitou. Maria já ouviu, outro já ouviu. E aí eles entenderam que aquilo que estava acontecendo, aconteceu porque a palavra do Senhor era verdadeira. A palavra se cumpriu mais uma vez. Nem mesmo a morte pôde detê-lo. Então, meus irmãos, eu creio que nós temos motivos mais do que suficientes para não duvidar da voz de Deus. Para não duvidar daquilo que Deus nos fala na sua palavra. Deus cumprirá as promessas de sua palavra a todos nós. O que precisamos fazer, pastor? A única coisa que precisamos fazer é prosseguir, não deixando que as vozes do medo prevaleçam na nossa vida. As vozes do medo vão continuar. Talvez hoje mesmo, alguma voz do medo vai se apresentar para você. Talvez essa semana ainda, alguma voz do medo vai se apresentar para você. Mas que essa palavra fique guardada no teu coração. Não é a voz do medo que tem que prevalecer. É a voz do meu Senhor. Amém, igreja? Como eu disse, essas vozes estarão aí por todos os lados. Estarão nos nossos lares. Estarão no nosso trabalho. Estarão nos consultórios médicos, nas alas hospitalares. Como não sentir medo nas alas hospitalares? A voz do medo estão nos jornais que anunciam o terror da nossa cidade, do nosso estado. Quem de nós que tem que ir transitar nesse Rio de Janeiro, não ficamos apreensivos, indo para algum lugar? A voz do medo está por aí. Mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor mandou o profeta dizer para o rei, e ele manda dizer também a nós. Aquietar e saber que Ele é o Deus que continua cuidando de nós. Aquiete o teu coração. Deus cuida, Deus continua cuidando de você, meu irmão. Deus continua cuidando da tua casa. Deus continua cuidando da tua família. Não deixe que a voz do medo prevaleça na tua vida.